O Elon Musk comprou o Twitter recentemente, eu não sei se você viu isso. Muita gente tem comentado bastante sobre essa compra, falando que o Twitter mudou e que agora vai ter liberdade de expressão e outras coisas mais, porque de certa forma o Elon Musk aí defende essas coisas, né? Mas parece que o Elon Musk está patinando bastante com o Twitter e, pelo visto, né, as coisas estão indo de mal a pior. Vamos comentar isso? Se você é muito importante, então convido você a se inscrever no canal do professor. A gente comenta assuntos da internet aqui diariamente. Muito obrigado a galera que tem vindo nova aí pro canal. E vamos lá falar sobre um pouco do Twitter. O Twitter é uma rede social ancestral. E a ideia dessa rede social é microblogs, né? Tipo, o que é um blog? É onde você vai compartilhar coisas da sua vida. E o Twitter, ele meio que virou uma rede social tipo o Orkut antigo, só que em vez de você pegar e falar nos seus scraps, você fala para todo mundo, né? Então, é uma rede social onde você interage muito com as pessoas e de forma muito superficial, vamos dizer assim. Até porque você é obrigado a escrever em pequenas partes de texto, né? E o Twitter ele cresceu muito mais recentemente agora por causa dessas questões políticas, porque tipo assim, ao contrário das outras redes sociais que fecham você dentro de bolhas, por exemplo, o Facebook tem os grupos e as bolhas, né? Então, você da bolha da direita dificilmente vai entrar em contato com a bolha da esquerda. Hoje em dia não é mais tanto assim, porque tanto o Facebook quanto o próprio YouTube eles têm notado que esses engajamentos da galera que pensa diferente têm rendido muita visualização, têm rendido muito tempo dentro das plataformas. E quem começou com isso foi o Twitter, porque o Twitter ele pegava e jogava conteúdo para todo mundo. Então, por exemplo, você sendo um cara que vê conteúdo de direita na internet, você ia acabar recebendo conteúdo de esquerda na internet, não conteúdo de direita. Porque aí você ia reclamar desse conteúdo de esquerda, ia falar mal e treta e não sei o quê. Então o Twitter meio que acabou de uns anos pra cá se tornando a rede social do ódio. Rolou a Primavera Árabe por causa do Twitter e naquela época da Primavera Árabe, muita gente falava, nossa, olha que incrível a liberdade aqui que as redes sociais estão proporcionando para as pessoas, sei o quê. E ninguém imaginava que a rede social ia se tornar o que ela se tornou hoje em dia ou as mudanças sociais que elas iam poder causar, né? Então, tanto o Twitter quanto o Facebook ou até mesmo o YouTube, eles têm muito poder de mudar a população do mundo inteiro, porque tem pessoas que passam o dia inteiro nessas redes sociais conversando, se comunicando e se informando através delas também, né? Mas a questão do Twitter é o seguinte, o Elon Musk, ele estava insatisfeito com a moderação do site e ele foi lá e comprou o Twitter para ver se mudava um pouco essas coisas, né? Eu não acredito que ele comprou o Twitter por causa disso especificamente, mas eu vi uma postagem bem interessante de um dos caras que fez o Reddit, falando que, tipo assim, o Elon Musk ele entrou com uma mentalidade da galera de 1990, 2000, e ele achava que isso poderia acontecer no Twitter de hoje em dia, no mundo de hoje em dia, mas isso não é mais realidade, a gente tá numa época diferente, porque antigamente eram pequenas bolhas que entravam na internet, e aí ter liberdade de expressão era muito importante, e quando a gente falava sobre censura naquela época, era porque, sei lá, um religioso queria que você não pudesse jogar algum jogo online, ou porque um religioso não gostava de alguma música e não queria que você pudesse ver ou compartilhar isso, ou banir pornografia e outras coisas mais. E naquela época, de fato, né, eu que vivi bastante nessa época, a censura era isso, mas hoje em dia a censura é outra coisa, né? Porque a gente tá tão enraizado na internet, a gente tá tão enraizado nas redes sociais, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um Twitter, que todo mundo acaba participando da discussão cultural. E são culturas diferentes, brigando, e a minha cultura é melhor que a sua, e a sua cultura não sei o quê, e os algoritmos da internet impulsionando esse ódio cada vez mais. Então, a liberdade de expressão mudou bastante nesse aspecto, né? Então, ter moderação nessas coisas também é prevenir o ódio, de certa forma. E essa discussão eu achei bem interessante, lembrando que o cara foi um dos criadores de uma das redes sociais mais tranquilas que existe, né? Aí muita gente fala, nossa, o Reddit tranquilo, você tá maluco? Então, o Reddit, ele tem os seus problemas, como todas as redes sociais têm, mas comparado ao Twitter, por exemplo, eu acho que o Reddit é santo, viu? Ou ao Facebook, o Twitter é real, e o Twitter é pior do que o Facebook, na minha opinião ainda. Mas de qualquer maneira, essas duas não estão indo muito bem, não. O YouTube até que vai também, com muita censura também. Pra você poder expressar suas coisas, mas de forma respeitosa, né? Só que aí o Elon Musk entrou e saiu um monte de gente que vai contra o viés político dele. E aí o cara me meteu essa daqui. Vamos começar a cobrar um negócio aqui do Twitter Blue, que no caso seria tipo $8 por mês para você ter lá a barrinha de cheque. No caso, você ter o verificado. O verificado do Twitter, ele era dado geralmente para pessoas que tinham contatos dentro do Twitter. Por algum motivo, não me pergunte por quê, você ter contato com alguém lá importante do Twitter fazia automaticamente com que você ganhasse o verificado. E o verificado
como é um negócio muito raro, muito difícil de ter, ele começou a ter valor intrínseco. Então, o valor do verificado não é porque a pessoa é real, não é para mostrar que ela é de verdade, que nem o Tinder ou o YouTube ou até mesmo o Instagram. Era para mostrar que aquela pessoa era melhor do que você dentro da plataforma. E aí você entrava no Twitter e você via o cara com verificado e 3 mil inscritos. Você com 300 mil inscritos não tinha verificado. Você se sentia inferior àquele cara. E aí muita gente começou a reclamar sobre isso e o Twitter falou, vamos abrir aqui para mais verificados, coisas do tipo, mas não mudou a forma, né? Segundo o Twitter, ele dá verificado para quem vai lá e consegue aparecer no jornal, alguma coisa assim. Mas em geral, tipo, o verificado do Twitter ele não tem muito valor, além de ser simplesmente um negócio que fica ali na frente do seu nick e você fala, nossa, eu sou melhor do que aquele cara porque eu tenho isso, ou essa pessoa é melhor do que alguém porque ela tem isso, entendeu? Então começou a ter valor, que nem aquelas roupas caras, sabe? A pessoa que anda com roupa de grife, então é a mesma coisa. A pessoa que entra com verificados no Twitter, ela se sente melhor do que as outras pessoas e as outras pessoas tendem a ver essa pessoa de forma diferente também. E aí tem gente que vai começar a diminuir, falar, verificadinhos, não sei o que, é sempre a mesma patota, uma galera escrota, e vai ter a galera que vai desejar ter, né? Então todo mundo deseja ter o verificado do Twitter e o Elon Musk pensou, bom, posso ganhar dinheiro com isso, então eu vou vender o verificado por $8 por mês. Eu achei muito imbecil essa ideia. Eu vi uma postagem da Camille no Twitter que ela falou o seguinte, cara, imagine a seguinte situação, criador de conteúdo X não tem verificado no Twitter. Aí alguém vai, cria um fake desse cara, paga o verificado do YouTube, ele tem o verificado, mas o criador de conteúdo não tem. Então, pode ser um criador de conteúdo que tem 500, 600, 700 mil pessoas e ele não tem verificado porque ele não tem contatos dentro do Twitter, né? Aí muita gente fala, mas é o viés ideológico que faz você ter o verificado. Cara, essa parte do viés ideológico está certa e errada ao mesmo tempo, sabe por quê? Porque, óbvio, se você tem um viés ideológico, você vai ter contato com pessoas que estão trabalhando ali dentro. E geralmente a galera mais progressista trabalha nas redes sociais, né? Trabalha com essas coisas. Então, se você tem um viés progressista, você vai estar mais próximo dessa galera. E por estar mais próximo dessa galera, fica mais fácil você conseguir pegar esse verificado, né? Mas não necessariamente funciona dessa maneira. Porque tem muitos conservadores também que têm o verificado do Twitter. Então, eu não acho que seja por causa do viés que a pessoa vai ter o verificado automaticamente. Mas, né, pelo fato de você ter contatos e quem indica aí, você consegue verificado facilmente. Eu conheci várias pessoas que conseguiram amigos dentro de organizações e outras coisas mais e conseguiram verificado por causa disso. E não por causa de viés político especificamente. Mas o viés político, de certa forma, ele une as pessoas. E isso não é uma coisa para diminuir as outras pessoas também. Não é porque você pensa de direita ou de esquerda que você ganhou verificado e isso faz você ser menos verificado, sabe? Muito pelo contrário. Porque muitas vezes a argumentação do próprio Twitter para as pessoas ganharem o verificado nesse aspecto é que essas pessoas pequenas e elas têm que ter voz, elas têm que ser ouvidas. E aí, o cara que é de direita ou de esquerda, que movimenta a comunidade, fala alguma coisa de direita ou de esquerda, e ele é pequeno e ele tem certo impacto dentro daquela microcomunidade, ele tem que ter o verificado para ter essa voz para essa comunidade, entendeu? Essa é a argumentação do Twitter, tá? Você pode reclamar o quanto você quiser, mas é o que o Twitter pensa oficialmente em relação a isso. Mas o Elon Musk entrou, comprou o Twitter e ele pensou, vamos ganhar dinheiro, porque isso aqui é negócio que dá valor. E as pessoas querem valor nas suas contas das redes sociais. As pessoas querem ter esse tipo de valor. Então, foi justamente o que ele fez, colocou para vender. Mas eu acho isso absurdo, porque como eu disse, né, na postagem da Camille, pode ter alguém que vai lá e simplesmente coloca, eu sou, por exemplo, eu mesmo, né? Eu sou um criador de conteúdo, mas eu não tenho uma conta expressiva no Twitter. Eu tenho quase 40 mil seguidores no Twitter. E pode ser que alguém pegue e, sei lá, faça aquele segue de volta, consiga mais inscritos que eu lá do segue de volta, pegue 40 mil, sei lá, 50 mil no segue de volta, e aí ele compra o bagulho e ele possa se passar mais por mim do que eu próprio. E ele pode fazer danos à minha imagem, fazer danos à minha comunidade, principalmente pelo fato dele ter o verificado. Mas o Elon Musk vai banir as pessoas que pegarem e colocarem outros nomes. Inclusive, ele começou a banir muita gente que tava colocando o nome dele mesmo, sabe? Mas aí eu me pergunto, como ele vai fazer essa moderação? Muita gente tá incerto agora em relação ao futuro do Twitter, porque o Elon Musk parece que ele não sabe o que tá fazendo em relação à gerência da empresa e demitiu um monte de gente. Mas a galera do Twitter era ruim, não sei o quê. Mas a galera movimentava o Twitter. E é aquilo, tipo, o Twitter ele tem que ter moderação pra não ter, por exemplo, acontecer que nem o... Como era o nome daquela rede social que era sobre pornografia? Tinha uma rede social que era normal, aí ela de repente virou de pornografia, o Tumblr. Essa rede social, ela
liberava que você postasse o que você quisesse. Então, páginas de pornografia acabaram dominando a rede social. Aí eles baniram a pornografia, mas aí depois a rede social flopou e aí eles tentaram que liberar de novo, tiveram que liberar de volta. E no Twitter, muitas marcas grandes estão com medo de que o Twitter ele vire isso, né? Que ele libere você postar qualquer coisa e vire aquele negócio de pornografia. E aí você vai estar lá vendo uma postagem da Coca-Cola junto com um bagulho de pornografia. Então, muitas das marcas grandes já estão saindo do Twitter. E ser uma marca grande sai do Twitter é bilhões que a empresa perde. E isso está começando a afetar não só o bolso do Elon Musk com o Twitter, mas também com a Tesla. Então está começando a diminuir aí muito da grana dele, porque parece que ele não está fazendo uma boa gestão. E aí ele fez essa daqui agora. Elon estaria considerando cobrar uma mensalidade para usar o Twitter. Teve um meme há alguns anos atrás falando sobre você pegar o Twitter e ser pago, ou o WhatsApp se tornar pago de algum tempo, e muita gente falava sobre isso e virava um fake news, que virava uma corrente, que passava para um monte de gente, mas no final das contas, né, isso era só meme, era fake news, mas agora parece que é true, e mostra mais ainda como o Elon Musk, ele tá viajando na maionese em relação a essa gestão. Porque parece que ele acha que as pessoas elas dão valor o suficiente, e de fato parece que elas dão. Parece que a galera que entra no Twitter é tão engajada ao ponto de poder pagar dinheiro para entrar no Twitter e continuar, ou até mesmo para ter o próprio verificado. Inclusive, no caso do verificado, é $8 por mês, é um dinheiro consideravelmente caro para você ter simplesmente uma marca de verificado no lado do seu nick, né? Mas como eu disse, isso pode gerar certos problemas, porque o verificado em si é para que você seja uma pessoa real e você não possa ser impersonalizado. Então imagina só, o Felipe Neto ele tem o verificado, então você sabe quem é o Felipe Neto e você sabe quem são os fakes do Felipe Neto, porque ele movimenta comunidades. Mas e aí? Se o Felipe Neto não tivesse verificado e alguém criasse alguma coisa e fizesse um dano à comunidade dele, sei lá, colocasse um link de vírus ou alguma coisa do tipo, que nem já aconteceu algumas vezes lá no Twitter, sabe? Quão danoso será que isso seria? Porque é o que acontece aqui no YouTube também com os hackers, se você for parar pra pensar. Hackers trocam o nome do canal para outro canal e coloca lá um monte de gente numa live fake e as pessoas clicam e perdem dinheiro em cima disso. Só que o YouTube ele perde o verificado quando você troca o nick, e isso de certa forma tira a legitimidade desses canais que foram hackeados. Mas no Twitter você não vai ter isso, então vai virar um caos completo. E pelo que tá aparentando ser, o Twitter vai virar um caos completo mesmo por causa disso. E talvez a culpa seja do Elon Musk, que não tem uma boa visão de como gerir uma grande rede social, de como gerir essa situação toda, né? Mas enfim, Twitter tá indo de base por causa disso, mas eu acho difícil que o Twitter morra de fato, até porque ele tem um núcleo duro muito importante de pessoas que engajam naquela plataforma e provavelmente não vão abandonar, e de empresas também que engajam naquela plataforma e não vão abandonar. Mas a tendência, né, é que muitas pessoas acabem migrando pro. É uma Mamute, alguma coisa, esqueci qual é o nome da outra rede social, cara, mas é uma, tipo, uma rede social que é tipo um negócio de paquiderme, sabe? Mamute, sei lá, elefante, esqueci o nome. Mas é uma rede social concorrente ao Twitter, que é exatamente a mesma coisa do Twitter, mas que pelo menos continuaria o trabalho que já estava sendo feito no Twitter, né? Que na minha opinião não era um trabalho bom, não, tá? Não tava legal o Twitter, não. E quem sabe agora a gente pode ter uma melhora em relação ao Twitter, mas, tipo, parece que o cara só pegou, comprou o bagulho e agora tá pensando em tirar dinheiro disso de alguma maneira, né? Monetizar. Mas enfim. Inclusive ele falou que vai estar fazendo publicações monetizadas e publicações longas e editar. Então vai mudar muito o Twitter com o Elon Musk. Ele vai colocar uma visão bem diferente da plataforma. Mas enfim, a gente vai ter que pagar pra ver isso aí. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo e a gente se vê depois.